sai. Primeiro, depois a gente tira os cálculos, depois esse silinóstico, eles são usinados. Você lê nas universidades. Vai entrando a mesa. Esse vídeo não vou mostrar, tá? O carregamento tem que ser aplicado. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Renatiele e eu faço parte do Grupo Jovem do Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas. E hoje a gente convidou uma jovem profissional, a Milena, que é geóloga, para estar trazendo um pouco do seu trabalho aqui para o canal. Vou apresentar a Milena para vocês. Ela é uma geóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2017, com mestrado em geotecnia pela Universidade Federal do Paraná. Durante a graduação, participou do programa Ciências Sem Fronteiras na University of St. Andrews, na Escócia. E desde 2021, ela atua como geóloga na G5 Engenharia, em projetos de instalação de pequenas centrais hidrelétricas e exerce atividades como acompanhamento técnico de obras subterrâneas, mapeamento geológico e geotécnico, avaliação de instrumentação geotécnica, entre outros. E hoje ela vai trazer aqui algum conteúdo para a gente sobre a classificação geomecânica de maciços rochosos. Olá, Milena, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar cedendo um pouco do seu tempo para apresentar aqui para a gente. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer, pelo convite a Renatiele, ao CBMR. Bom, vou dar início, então, à apresentação a respeito da classificação geomecânica dos maciços rochosos. Boa apresentação, Milena. Obrigada. Bom, Bieniawski, em 89, ele definiu alguns objetivos principais da existência desses sistemas de classificação. Então, um dos objetivos seria a compartimentação do maciço em regiões com comportamento geomecânico semelhante. Então, por exemplo, a gente tem ali um maciço rochoso e ele vai apresentar diferentes condições em algumas regiões. Então, a gente consegue segmentar essas regiões para que a gente possa identificar tipos de suportes que a gente tem que aplicar em cada uma dessas regiões. Então, é bastante importante que a gente consiga fazer essa compartimentação do maciço, Então, aqui a gente tem uma região, uma zona de falha, e ela vai ter condições geomecânicas diferentes de uma outra região que não tem tantas estruturas, condições que a gente vai ver mais para frente, nas classificações, quais são essas particularidades que são identificadas no maciço rochoso, que é diferente dessa região. Assim como nessa outra foto, a gente tem aqui um sistema de fraturas que também difere, faz com que essa região tenha um comportamento geomecânico diferente de outra que não tenha todo esse sistema de fraturamento, e por isso a gente tem que compartimentar para identificar como que a gente vai identificar os suportes para cada uma dessas regiões. Além disso, os sistemas de classificação eles têm como objetivo determinar os parâmetros que apresentam a maior influência no comportamento geomecânico do maciço. Então, uma vez que a gente, a partir dessas classificações, a gente observa as características principais desse maciço, a gente consegue identificar qual característica ou quais características são mais importantes para o comportamento desse maciço rochoso, Além disso, também fornece uma base para a compreensão das características de cada classe, correlaciona experiências e condições de diferentes locais. Então, se eu estou tratando em um local de um maciço classe 1, em outra região, alguém está tratando de um maciço classe 1, a gente consegue fazer essa correlação de comportamento do maciço. Os sistemas, eles também trazem uma padronização, facilitam também essa comunicação no meio técnico, e também auxiliam no fornecimento de dados quantitativos, para iniciar um projeto de engenharia. Bom, os sistemas de classificações, eles são aplicados para diversas funções, E existem também muitos sistemas de classificação. Foram desenvolvidos ao longo do tempo muitos sistemas de classificação.
O primeiro é o de Terzagh, em 1946, e aí ao longo do tempo a gente tem outros sistemas desenvolvidos por outros autores e com diversas finalidades, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre o índice RQD, do DIR, de 1967, que é muito aplicado para a interpretação, né, classificação do maciço a partir de furos de sondagem e também utilizado em túneis. O RMR, desenvolvido por Bieniawski, em 73, bastante utilizado também em túneis, em taludes. O índice Q de Barton, que é bastante aplicado para túneis, principalmente. A classificação geotécnica básica do ISRM e o GSI, que foi desenvolvido por Hook e Brown, né, em 97, que traz também essa classificação de maciço, levando em consideração algumas propriedades. Bom, então, começando pelo índice RQD, né, designação da qualidade da rocha. Esse sistema ele é muito aplicado na classificação a partir de testemunhos de sondagem, né? De sondagens rotativas, que são aquelas com a finalidade de obter um testemunho de rocha, né? De um ponto em específico. Então, aqui eu trouxe uma figura de um barrilete duplo, que é o indicado, né, para fazer essa definição, né, do índice RQD. E a sondagem rotativa também ela vai ter, então, essa coroa diamantada, que é a coroa que vai fazer esse corte, né, na rocha, para que a gente possa coletar esse testemunho de rocha. No índice RQD, né, se tem um diâmetro mínimo recomendado para que você estime esse valor, esse índice, né? O NX. O NX ele corresponde, então, a 54,7 milímetros de diâmetro do testemunho de rocha, né? Essa influência existe porque quanto menor, né, o diâmetro ali da sua perfuração, você pode causar uma maior perturbação da tua amostra, né, do teu testemunho, e aí você vai ter uma influência, né, devido a essa alteração no índice RQD que você vai estar determinando para aquele testemunho. Então, é importante que a gente tenha também isso em mente. Bom, então, o índice RQD, ele é basicamente calculado pela soma dos comprimentos dos trechos dos testemunhos, né, do testemunho com mais de 10 centímetros de comprimento, né, maior ou igual a 10 centímetros, pelo comprimento total da manobra, vezes 100, porque ele é dado em porcentagem, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de um testemunho de rocha, né? E aqui eu tenho os comprimentos, aqui ele está em polegada, eu transformei em centímetros, né? Que é o que a gente trabalha ali. E aí eu seleciono, então, os trechos com mais de 10 centímetros para entrar no meu cálculo do índice RQD. Então, aqui eu tenho 25,4 centímetros, ele entra no meu cálculo. Essa região aqui, apesar de ele ter um comprimento mais significativo, né, maior do que 10 centímetros, ele representa uma rocha que está muito alterada, ela não tem uma qualidade boa. Então, de forma até conservadora, a gente não considera esse trecho, né? Aqui a gente não tem, né, um comprimento ali necessário para indicar no índice RQD. Uma outra questão que é importante ressaltar é que a gente faz essa medida do comprimento pelo eixo do testemunho, né? Então, nesse caso aqui, a gente vem aqui, né, no eixo e mede essa região aqui do testemunho. Então, ali tem 19 centímetros, também vai entrar no meu cálculo do índice RQD. Essa porção aqui já não entra, e aqui ele tem 20,3 centímetros no total. Mas eu tenho aqui uma quebra, né? Só que está indicado aqui que ela é uma quebra mecânica e ela foi causada pela minha sondagem, pela perfuração, né? Então, no caso da ocorrência de quebra mecânica, né, devido à sondagem, à perfuração, a gente considera o trecho total, né? Como que eu vou saber, então, se eu tenho uma quebra mecânica ou se trata de um sistema de fraturamento mesmo do maciço? Geralmente, essa quebra mecânica, né, quando ela acontece, a face da rocha, né, desse
desse testemunho, ela está fresca, né? Não tem alteração, não tem nenhuma indicação de percolação de água ou de precipitação de algum material argiloso. Então, essa é uma boa indicação de que é uma quebra mecânica causada pela perfuração. E, geralmente, né, essa quebra mecânica ela já é indicada no testemunho de sondagem pelo geólogo responsável que está acompanhando ali a perfuração. Bom, o índice RQD, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, esse índice RQD, ele vai ser dado em porcentagem e aí a rocha vai ser classificada, né, a qualidade dela como muito pobre, média, boa, até excelente dentro dessa classificação. Bom, a gente também consegue definir, né, o índice RQD num afloramento, por meio de uma scanline, né, que seria uma linha de varredura. Então, como é que funciona? A gente seleciona um trecho do meu afloramento, né, com uma trena, faço uma medição desse trecho. A gente tem que sempre pensar num trecho que seja representativo do meu maciço, e se eu tenho trechos mais fraturados ou menos fraturados, eu também posso compartimentar, né, esse maciço para fazer essa linha de varredura, de forma que eu consiga caracterizar de fato aquela região e o maciço de forma mais representativa, né? E aí consiste basicamente nessa linha de varredura em contar, né, a quantidade de descontinuidades que vão passar nessa minha scanline. E aí eu conto o número de descontinuidades por metro que acontecem nessa minha linha de interesse. E a partir disso eu aplico nestas duas equações que vão me dar o índice RQD desse maciço. Esse lambda, então, essa equação ela é utilizada quando esse número de descontinuidades por metro está entre 6 a 16. Se está fora dessa variação, então a gente aplica essa primeira equação. Bom, o índice RQD também pode ser determinado aqui pelo somatório das juntas por metro encontradas nos 3 eixos do meu maciço, horizontal, vertical e transversal. Essa equação ela é muito utilizada ali no cálculo do índice Q com aplicação em túneis, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de um bloco, né? E ele apresenta 3 sistemas de famílias de fraturas, né? A gente chama de família de fraturas quando a gente tem fraturas com a mesma direção, né? O mesmo comportamento, na mesma direção, a gente tem uma família. Então, aqui eu tenho uma família nessa direção, uma família nessa direção e outra nessa. E aí eu meço, né? Como é um somatório por metro, né? Então, eu meço a distância de uma fratura para outra, né, da mesma família, entro nessa equação, e aí somando eu chego nesse JV que vai entrar na equação do índice RQD do maciço. Bom, agora falando então do sistema RMR, que foi estabelecido por Bieniawski em 1973. O sistema RMR, ele leva em consideração diversas características do nosso maciço, então a gente vai classificando cada uma delas, né? A primeira, então, se refere à resistência da rocha intacta. Essa denominação de rocha intacta é porque a gente vai determinar essa resistência por meio de ensaios de laboratório. E aí, quando a gente coleta, né, essa amostra, a gente não consegue coletar uma amostra com todos os fraturamentos, a gente não consegue fazer essa análise, né? A nossa amostra ela vem intacta, ela não vem com nenhum sistema de fraturamento. Então, por isso que a gente determina de rocha intacta. Então, a resistência da rocha intacta é diferente da resistência do meu maciço rochoso. Então, o sistema RMR, ele define a gente obtém, né, essa resistência da rocha intacta pelo ensaio de compressão uniaxial. Então, eu tenho aqui um testemunho, aqui eu tenho uma foto, né? Eu tenho um testemunho de rocha, aplico a tensão nessa direção, e aí vou acompanhando a deformação da minha amostra até que ela atinja a ruptura. E aí eu consigo determinar essa minha resistência da rocha intacta em MPa. Aí, para cada um
cada né, range de valores ali que eu obtenho nesse ensaio, eu tenho valores definidos no sistema RMR para esse tipo de propriedade, né? E aí o sistema RMR também define valores para o índice de carga pontual, que é o PLT, o Point Load Test, que é um outro tipo de ensaio. Ele é mais simples que o ensaio de compressão axial, então ele é mais rápido também. E aí, se tem, então, aqui uma amostra, você aplica também uma carga, e aí também vai anotando até a ruptura dessa amostra de rocha. E aí também existem valores, né, no sistema RMR para cada um desses resultados do ensaio de Point Load Test. Bom, o RMR, então, também leva em consideração o RQD, que a gente já viu, né? Então, com base nesse índice de qualidade da rocha, né, que a gente vai tirar ali desses trechos com mais de 10 centímetros, igual ou maior do que 10 centímetros, né, do testemunho. Aí o sistema RMR também apresenta alguns valores que aí vão ser, né, definidos para cada uma dessas classes. E aí também existe um gráfico, né, que você também pode definir a depender do teu RQD, um valor associado no sistema RMR. O sistema RMR também leva em consideração o espaçamento das descontinuidades, aqui ele está em centímetros, e também ele dá valores, né, associados a esse espaçamento. Bom, o que seria, então, esse espaçamento das descontinuidades? Então, aqui eu tenho uma foto de um maciço, eu tenho essa descontinuidade aqui, indicada pela setinha vermelha, eu tenho essa outra, e eu tenho essa outra descontinuidade aqui. Então, o espaçamento seria mesmo essa distância entre as descontinuidades, né, que ocorrem nesse meu maciço. E aí, determinando essa distância, a gente entra nessa tabela ou também nesse gráfico em milímetros aqui, para tirar o valor no sistema RMR. Outra característica que a gente vai avaliar para classificar o meu maciço pelo RMR é a condição das descontinuidades. Então, ele apresenta, né, essa tabela que ela apresenta essa condição mais condensada. Então, ela leva aqui em consideração a rugosidade, abertura, preenchimento da descontinuidade, mas também existe a opção de você avaliar cada um desses parâmetros de forma separada, né? Então, aqui eu tenho o comprimento da descontinuidade, que a gente também denomina como persistência. Então, é o comprimento mesmo da descontinuidade que acontece ali nesse meu maciço, né? Aqui ele está em metros e valores associados para cada um desses comprimentos. Também com relação à separação, a abertura dessa descontinuidade, né? Então, quantos milímetros, né? Eu tenho essa abertura na minha descontinuidade. Com relação à rugosidade, né, da superfície da minha descontinuidade, se ela é rugosa, se ela é lisa, se ela é estriada, então também tem valores associados no RMR para isso. Preenchimento da minha descontinuidade, então a descontinuidade ela pode estar preenchida por rocha triturada, pode ter uma argila preenchendo, né? Então é bom que a gente meça, né, esse preenchimento e também classifique, né, que tipo de material que está fazendo esse preenchimento da minha descontinuidade. E também leva em consideração a alteração causada ali pelo intemperismo, né, que vai mudar tanto as propriedades físicas como químicas, né, nessa região da minha rocha. Bom, então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do que seria esse preenchimento, abertura no meu maciço. Então, a gente tem aqui, ó, uma abertura numa descontinuidade, né, que a gente mede ali com uma trena. Ela é menorzinha quando comparada a essa, por exemplo. Aqui é importante mostrar que aqui ela tem um certo preenchimento. Então, o que acontece? Essa foto foi tirada de um túnel de adução. E aí, ele operou por um tempo e depois ele teve que ser esvaziado e ir para recuperação, né? Então, quando ele foi esvaziado, essa remoção da água, né, fez com que esse material que estava preenchendo essa fratura fosse lavado. Então, aqui a gente vê que agora ele se trata de uma descontinuidade aberta, né? Mas ele tinha ali um preenchimento.
E aqui já é um exemplo de uma descontinuidade já preenchida, né? Completamente preenchida. E aí, quando a gente vem aqui com o martelo de óleo, a gente percebe que se trata de um material mais mole, né? Mais característica de uma argila mesmo, bem diferente do maciço. Então, assim, a gente consegue identificar bastante que se trata mesmo de um preenchimento. Bom, a rugosidade, ela pode ser determinada, né, de forma qualitativa e quantitativa. Então, a forma qualitativa ela é a mais usual, né? Então, a gente tem essa cartela, né, de rugosidade, onde a gente vai classificar a rugosidade pelas suas características geométricas, né? Se ela é recortada, ondulada, plana. E aí depois a gente classifica com relação à superfície mesmo. Se ela é uma superfície mais áspera, mais rugosa, então, ou se ela é uma superfície mais lisa, né? Então, essa cartela é muito utilizada na classificação da rugosidade. E ela também pode ser determinada por formas quantitativas, né? Então, você coloca uma régua ali na sua superfície da descontinuidade e vai medindo, né? De quanto em quantos centímetros a sua régua encosta, né, na rugosidade, na face da descontinuidade. E também existe uma outra forma quantitativa, né, com esses discos, e aí você vai medindo também a angulação, né, você vai medindo a angulação dessa rugosidade. Mas o mais usual mesmo é fazer essa caracterização qualitativa mesmo. Outra característica que também é levantada ali no sistema RMR é a alteração do maciço. Então, conforme esse maciço vai estar suscetível ao intemperismo, né, a ação de água, enfim, ele vai sofrendo alguma alteração. E aí, aqui é uma rocha um pouco menos alterada, e aqui ela vai aumentando a alteração até chegar nessa condição C, que ela é uma rocha mais alterada mesmo. Então, como que eu vou identificar essa alteração? A coloração é um aspecto, né? A rocha ela vai escurecendo, ela vai mudando a coloração inicial, né, dessa rocha, e ela também vai perdendo as suas características físicas. Então, quanto mais alterado, mais essa rocha vai apresentar um comportamento semelhante a um solo, né? Então, você consegue tirar, né, pedaços dela facilmente com martelo, às vezes até mesmo com a mão, né? Com a unha, ela já está tão friável que é possível fazer essa remoção. Então, dessa forma que a gente avalia a alteração. Aqui eu trouxe um outro exemplo também, que é importante a gente avaliar, que, por exemplo, nesse maciço aqui, a gente tem, né, uma alteração pela coloração, a gente consegue identificar, porém, quando a gente quebra essa rocha, né, bate ali com o martelo geológico, a gente percebe que dentro da matriz dessa rocha, ela não está alterada, então é só uma película de alteração, né? Então, aí, neste caso, as propriedades mecânicas da minha rocha não estão alteradas, né? Ela manteve ali a estrutura interna dela, está intacta como a rocha sã. Então, a gente também tem que avaliar nesse sentido. Outro parâmetro também do RMR, então, é a presença de água subterrânea no maciço rochoso. Essa avaliação pode ser uma avaliação visual, né? Então, se eu estou vendo que o maciço está seco, eu vou adotar um valor no sistema RMR de 15. Se ele está úmido, 10. Se eu vejo um gotejamento, ele já entra com valor 4. Agora, não, eu tenho um fluxo de fato, então, no meu sistema RMR, ele vai ter um valor de 0. Então, mas além disso, né, a gente também pode obter medidas, né, dessa presença dessa água subterrânea. Então, eu posso, por exemplo, conduzir, né, tentar conduzir de alguma forma por uma tubulação essa água e botar um manômetro para fazer a medição mesmo dessa pressão que a água está exercendo, né, no maciço. Ou até mesmo eu posso, de forma a ter uma estimativa, né, de vazão, pegar um balde mesmo que eu conheça, né, o volume, e medir em quanto tempo demora para que esse balde enche. Então, aí você consegue ter uma estimativa também de vazão, né? Então, existem várias formas de determinar essa presença de água subterrânea no maciço. Aqui eu trouxe uma foto, né, para exemplificar a presença de água, né? Então, aqui a gente vê que já é um fluxo mesmo, né, bem significativo
no teto de um túnel, né? Bom, outra característica também é a orientação e a direção das descontinuidades, porque a depender, né, de como essa orientação, direção da descontinuidade vai estar com relação à minha obra, ela pode ser desfavorável à estabilidade, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma escavação, e nesta região, a orientação das minhas descontinuidades, elas são desfavoráveis para a estabilidade, né? Eu tenho fraturas que vão direcionar, né, se houver algum rompimento, para dentro da minha escavação, né? E aqui eu já não tenho essa situação. Da mesma forma, numa barragem, né, você está apoiando a sua barragem aqui, e nessa região, né, a ombreira, ela está apoiada bem no sentido da descontinuidade, né? Então, também é uma situação desfavorável, uma orientação, né, da descontinuidade desfavorável com relação à minha obra. E também, da mesma forma, essa orientação no túnel, né? Também pode causar aí uma instabilidade no teto ou até mesmo nas paredes do túnel. Aqui é uma foto de um túnel com... A gente consegue ver bastante descontinuidades, né, subhorizontais. Então, né, neste caso aqui, a gente teria uma orientação desfavorável no teto do meu túnel. Então, é nesse sentido que a gente vai avaliar essa característica aqui do sistema RMR. E aí existem valores, né, que a gente vai entrar também no cálculo do sistema. Bom, então, por fim, né, somando todos os valores que a gente foi obtendo para cada uma dessas características do meu maciço rochoso, aí eu vou ter um valor geral, né, e a partir disso eu consigo classificar esse maciço como classe 1, sendo uma rocha muito boa, ou 5 como uma rocha muito pobre, né? Essa classificação vai do RMR de 1 a 5. E aí o RMR também traz uma média de tempo de autossustentação para cada um desses tipos de maciço, né? Dessas classes do sistema RMR. Então, quanto tempo essa rocha, né, esse maciço suporta, né, sem nenhum tipo de suporte mesmo. E aí ele também indica valores de coesão e ângulo de atrito para o maciço rochoso a partir dessa classificação do RMR. Então, aqui estão fotos, né, para mostrar como seriam, né, visualmente esses maciços classe 1 a classe 5. Então, a gente vê que o maciço classe 1, ele não tem uma coloração tão alterada, o sistema de fraturamento dele é mais espaçado, ele não tem tantas fraturas, né? Quando a gente olha o maciço classe 3 ou classe 5 também, que aí o maciço classe 5, além de ser muito fraturado, ele também está bastante alterado, então ele vai ser mais friável, né? E tudo isso determinado com todas aquelas características que a gente já discutiu. O RMR também pode ser aplicado em algumas correlações para a obtenção desse módulo de deformabilidade do maciço rochoso, né? Então, Bieniawski, em 78, elaborou essa correlação, né, que é aplicada para um RMR maior do que 50, e também tem essa daqui do Serafim Pereira, de 83. Os valores, então, do módulo de deformabilidade em gigapascal. Bom, então agora passando para o sistema Q de Barton, né, elaborado em 1974, né. Esse sistema de classificação ele é muito aplicado em túneis, né, para avaliação da estabilidade das escavações, né, subterrâneas. Essa é a equação geral do índice Q, né, ela leva em consideração, então, o RQD, que a gente já viu, né, o JN, que é o número da família de juntas. Então, essa porção da equação, então, ela está relacionada ao tamanho dos blocos existentes, leva em consideração o índice de rugosidade da descontinuidade mais desfavorável, o índice de alteração ou preenchimento da minha descontinuidade, e aí essa porção da equação se refere à resistência e ao índice de redução devido à presença de água e o fator de redução devido à tensão, e aí essa parte da equação se refere às tensões efetivas presentes no meu maciço rochoso. Bom, então, com relação ao JN, que é o índice de famílias de descontinuidades, como eu já expliquei, né? Então, a gente
classifica uma família quando a gente tem descontinuidades com direções, né, semelhantes. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui essas descontinuidades na direção em amarelo, né, e elas se repetem, né? A gente consegue perceber nessa foto que elas vão se repetindo. Então, por isso, eu chamo esse sistema como uma família, né? Da mesma forma, essa em azul, eu também consigo ver uma repetição na mesma direção, né, dentro do meu maciço. Então, também eu classifico esse como uma família. Já esse em vermelho, eu não consigo ver uma repetição, né, nessa foto que eu tenho aqui, então, nesse maciço rochoso. Então, a gente trata ele já não como uma família, mas como uma ocorrência esparsa de descontinuidades. Então, nesse caso, a gente tem 2 famílias e mais descontinuidades esparsas. Então, no meu JN vai ser indicado com valor de 6 no índice Q. O JR, então, que se refere à rugosidade, né? Como a gente discutiu, eu posso ter uma superfície lisa, uma superfície rugosa, e aí na classificação de Barton, né, ele segmenta para contatos entre paredes de rocha e para zonas onde não há contato entre as paredes de rocha. Então, a depender da minha situação, né, eu vou atribuir valores de JR diferentes. O JA, que é o índice de alteração, então, com relação àquela alteração devido à coloração, a gente perceber, né, que o maciço já está mais friável, né? Então, ele também compartimenta em contato rochoso entre as paredes das descontinuidades. Então, se eu tenho paredes duras, com preenchimentos impermeáveis, ou então se já são apresenta partículas de materiais mais moles, e aí, com isso, o valor de JA ele vai aumentando, né? Também segmenta em contato entre as paredes das descontinuidades com menos de 10 centímetros e não há contato entre as paredes das descontinuidades. Então, para cada uma dessas situações, né, a gente vai olhando qual situação, né, naquele meu maciço se encaixa melhor para o que eu estou observando, certo? E aí a gente vai definir esse valor de JA. O JW, né, o índice das condições hidrológicas, então, como a gente também já comentou, eu posso conduzir de alguma forma essa água numa tubulação e colocar um manômetro para tentar estimar essa pressão, né, da água, e aí a gente vai atribuir valores, então, para esse JW, sendo escavações secas ou pequenas vazões, um JW de 1, e aí já com uma vazão excepcionalmente elevada, a gente vai ter 0,1 a 0,005, né? Vai diminuindo, então, o meu JW. E aí, o fator de redução devido às tensões no maciço. Para isso, a gente tem que entender onde é que, né, se encaixa a minha obra, como é que ela está dentro do meu maciço rochoso. Então, eu tenho que avaliar se são zonas de fraqueza que interceptam as minhas escavações, que podem causar a descompressão do maciço. Eu posso ter a condição de rocha competente com problemas de tensão, como, por exemplo, esse rock burst, né, que é quando você escava o maciço e ele vai dando estralos, assim, você consegue escutar estralos no maciço após a escavação, então ele tem essa, inclusive, estralos e até tem rocha que vai sendo ejetada mesmo. Então, essa condição que a gente avalia na nossa escavação. Tem também para rochas brandas e rochas expansivas. Bom, o meu maciço, então, ele vai ser classificado no índice Q de Barton de 1 a 9, sendo 1 uma rocha, um maciço, né, excelente, e o 9 péssimo, né, variando dentro desses valores do índice Q, a partir daquela equação que a gente viu no primeiro slide. E aí, ó, como eu já comentei, então, os sistemas de classificação, eles permitem, então, essa compartimentação do meu maciço em classes de comportamento geomecânicos diferentes. Então, aqui eu tenho o mapeamento de um túnel, e aí eu tenho aqui a segmentação dele no maciço classe 1, classe 3 e classe 1, né? Dentro do sistema Q de Barton, né? E com todos os índices ali que entram na equação para o cálculo desse índice Q.
né? E aí, a partir dessa classificação, é que eu vou conseguir determinar, né, que tipo de suporte eu tenho que aplicar. Se aqui é um classe 1, provavelmente eu não preciso fazer nada, né? Mas um classe 3, então eu vou ter que aplicar algum tipo de suporte, dependendo do tipo de obra, né, que eu estou trabalhando, né? Aqui, então, como eu falei, esse índice que vai permitir a seleção, então, essa seleção preliminar de suporte. Então, a gente tem aqui esse aba com um exemplo, né, para mostrar o índice Q. Então, o compartimento meu maciço, né, nas classes do índice Q. Eu entro aqui com o diâmetro equivalente, que seria o vão do meu túnel pelo ESR, que seria essa razão de suporte da escavação, que vai depender do tipo de escavação que eu estou fazendo, se é uma abertura temporária, né? Ou se é um túnel já para um túnel rodoviário, né? Então, para cada tipo de aplicação, né, eu vou ter um valor de ESR. E aí também esse ábaco apresenta o comprimento das ancoragens, a espessura do concreto projetado, eu tenho também o espaçamento dos tirantes, né, espaçamentos dos tirantes nas áreas com concreto projetado. Então, o índice que ele auxilia nessa seleção preliminar também. O índice que também pode ser aplicado nessas correlações, né, para estimar, então, esse módulo de deformabilidade do maciço rochoso, e ele também pode ser utilizado, né, para se correlacionar com o RMR. Então, você tem ali o índice Q, você consegue chegar num valor de RMR, né, estimar que classe de maciço que você tem no sistema RMR ali da tua rocha, né? E aí existem diversas, né, referências para essa correlação. Bom, passando então para o próximo sistema, a descrição geotécnica básica, desenvolvida pelo ISRM em 1981. Ela vai levar em consideração, então, a alteração, né, uma descrição geológica, de uma condição geológica do meu maciço, que seria a alteração, variando de W1 para W5, onde W1 se trata de uma rocha sã, então ela não tem sinais de alteração, né, enquanto a rocha decomposta, ela é friável, né, ela tem esse comportamento de solo, como a gente já discutiu, né, então ela vai mudando a coloração, vai mudando ela vai ficando com um comportamento mais parecido de solo. Ele leva em consideração também a condição estrutural do maciço, né? Uma delas seria, então, o fraturamento, sendo classificado F1 a F5. Para fazer essa classificação entre F1 e F5, a gente tem esses intervalos, né, de afastamento entre as fraturas em centímetros, e aí, se eu tenho maior afastamento, eu tenho um maciço muito pouco fraturado. Se as minhas fraturas estão muito próximas, aí eu já vou ficar no maciço muito fraturado ou bastante fragmentado, né? Também leva em consideração a espessura das camadas, então, dependendo se a gente tem ali um acamamento da minha rocha, né? As rochas sedimentares apresentam bastante essa estrutura. Então, a gente também faz uma medida dessa espessura dessas camadas, e aí classifica como muito espessas, delgadas ou muito delgadas. E com relação à condição geomecânica, né, a descrição geotécnica básica leva em consideração, então, a resistência à compressão anexial, que é aquela que a gente viu que é determinada por ensaios, né, a gente faz ali um ensaio de resistência para determinar esse valor em MPa, e aí de S1 a S5 a gente classifica a resistência da rocha. E também ele indica aqui o ângulo de atrito das descontinuidades, né? E aí a gente classifica também como muito elevado ou muito baixo. Bom, então o último sistema que a gente vai tratar hoje é o Geological Strength Index, que é o GSI, foi desenvolvido por Hook e Brown, né? E depois teve uma atualização também por Hook e Marinos. Bom, o GSI ele é muito utilizado na estimativa dos parâmetros do critério de resistência de Hook e Brown. Então, aqui eu trouxe uma comparação da envoltória de ruptura, né, de Moore-Coulomb, que a gente utiliza bastante na mecânica dos solos,
e a envoltória de ruptura de Hooke-Brown. Então, reparem que a envoltória de Marcoulomb ela é mais linear, né? E a envoltória de Hooke-Brown ela apresenta um comportamento, né, mais circular, mais diferente, né? E aí, e por isso, né, a envoltória de Hooke-Brown ela representa melhor a nossa condição da rocha, né? Para uma rocha. Aqui então tem a equação do critério de resistência de Hooke-Brown. Esse parâmetro se refere então à resistência à compressão inixial da rocha, e MS eles são classificados dependendo do tipo de maciço das características do maciço que a gente está trabalhando. E aí, então, no GSI, se tem essa tabela, né, que vai levar em consideração a estrutura e as condições da superfície da minha rocha. Eles trazem aqui uma ressalva com relação a estruturas planares de baixa resistência e orientação desfavorável, porque essas vão condicionar, né, uma resistência diferente, né, um comportamento diferente do meu maciço. E com relação à presença de água, também eles trazem algumas ressalvas, né? Mas basicamente a gente vai classificar o maciço a depender, né, desse fraturamento. Então ele pode ser um intacto ou conforme vai aumentando, né? Ele pode ser foliado ou então muito fraturado, perturbado, deformado, né? Quando ele apresenta dobras. E aí, com relação a isso, né? O que eu estou avaliando? Eu estou avaliando os blocos de rocha que estão interconectados. Então, quanto maior, né, esse fraturamento, diminui os blocos que estão interconectados. E com relação à condição da superfície, né, avaliar a diminuição da qualidade dessa superfície. Então, se eu tenho uma superfície muito boa, ela vai ser muito rugosa, né? Então eu vou ter mais atrito, né? Porque ela é muito rugosa, ela não tem nenhuma alteração, então ela tá fresca, então eu tenho uma qualidade superior. E já quando eu tô falando de uma superfície muito pobre, né? Ela é uma superfície representa um espelho de falha, ela tem um intemperismo bastante elevado, né? Então ela tá bem alterada, pode ter preenchimento argiloso, né? Então é uma superfície mais de menor qualidade. Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma rocha fraturada, um maciço, né, fraturado, e uma superfície boa, então eu tô nessa região aqui. E aí o meu GSI ele vai estar entre 60 e 70. Bom, então, só para resumir, a gente tratou hoje de alguns dos sistemas de classificação que são mais utilizados, né, nos projetos de engenharia, e são, então, o índice RQD, o RMR, o índice Q de Barton, né, bastante aplicado para obras subterrâneas, a classificação geotécnica básica e o GSI de Hooke-Brown. Bom, seria isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite do CBMR e a Renatiele. Aqui está o meu contato, né, se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou, enfim, né, trocar algum tipo de informação, eu estou à disposição para a gente fazer esse contato. Obrigada. Obrigada, Milena. Esse conteúdo, você foi muito clara, um conteúdo de bastante valor aí para nós. Com certeza a comunidade vai apreciar aí o seu trabalho. Também aproveito a oportunidade para convidar a todos que estão aqui assistindo o vídeo para se inscreverem no canal e seguirem o CBMR nas outras mídias sociais também. Milena, obrigada, agradeço aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar o conhecimento com a gente. Obrigada, Renatiele. Então tá bom, pessoal, até mais.